noite, gente. Olá, pessoal. Professor Justino, canal Facilitando, mais uma aula para vocês que vão prestar o vestibular, que vai fazer a prova do Enem, que vai fazer o vestibulinho da ETEC. Hoje nós vamos falar de um importante período da história, que é falar sobre o mundo árabe. Vamos falar do mundo árabe antes de Maomé, depois de Maomé, da expansão árabe, das características da religião muçulmana. Então, não se esqueçam, curta o nosso canal, ativa o sininho, compartilha esse canal com os seus amigos para que eles também possam assistir nossas aulas e ter a facilidade e aprender mais um conteúdo importante que você vai gostar. Então vamos lá. Vamos começar então trabalhando a questão do mundo árabe antes de Maomé. Então como era o mundo árabe antes de Maomé? Então o mundo árabe antes de Maomé, eles viviam em tribos. Então o povo árabe vivia em tribos. Eles eram também politeístas, né? Então a religião era politeísta e a forma de viver deles era em tribos. Algumas tribos já viviam em locais específicos e determinados e algumas tribos viviam uma vida nômade ou seminômade. Então, exemplo de tribos, nós temos os coraixitas, e os beduínos. Os coraixitas já viviam em uma cidade importante, que era a cidade de Meca, eram comerciantes, e os beduínos viviam do comércio, né? Eram seminômades, do pastoreio. Bom, os árabes, antes de Maomé, também eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. E havia, né, apesar deles viverem em tribos, essas tribos serem seminômades, já existia lá em... Então vamos fazer aqui para a gente ter uma localização, uma posição geográfica, né, de onde é o mundo árabe que a gente está falando, que a gente está mencionando. Então essa aqui é a região da Península Ibérica. Então havia duas cidades importantes. Uma era a cidade de Meca e a outra era a cidade de Iatreb. E espalhados então nessa Península Ibérica, os árabes viviam então em tribos nômades e seminômades. As principais atividades econômicas estavam relacionadas ao pastoreio e ao comércio, que é o que eles mais praticavam, principalmente a tribo dos coraixitas que viviam na cidade de Meca. Bom, eram politeístas, e aí vale lembrar que a cidade de Meca era uma cidade que era um centro religioso e também um centro comercial. Então vamos lembrar da cidade de Meca. Na cidade de Meca, então o que nós vamos falar que era um centro religioso e um centro cultural, então um centro econômico, né? Então um centro religioso e também comercial. Isso é importante porque a cidade de Meca atraía dezenas, centenas, tribos, grupos vindos de todas as regiões, né, do mundo árabe, da Península Arábica, que é, né, a Península Arábica, que é então aqui banhada, né, pelo Mar Vermelho, a região do Golfo Pérsico, que é a região que abre para o Oceano Índico. Então essa Península Arábica, então, ela era então o quê? Formada por dezenas, centenas de tribos. E a cidade de Meca era um centro religioso, um centro comercial muito importante. Por quê? Porque lá tinha a Caba, que era um local sagrado, onde tinha a Pedra Negra, que o povo árabe acreditava, né, que ali tinha o quê? Uma pedra negra que tinha sido enviada por Deus ao povo árabe, na época ainda que o povo árabe não tinha essa organização, não vivia nessa época. Então, desde a origem do mundo, né, ainda está relacionado também à história do Abraão, à história dos judeus, né? Então essa pedra negra que depois vai ser convertida, né, também numa forma de adoração, mesmo depois que a gente vai estudar o islamismo. Então, Meca era um centro religioso e também era um centro comercial, um local visitado, porque lá estavam os deuses, lá estava a Pedra Negra, uma pedra de adoração, né? Então, que está relacionada à origem da Terra, quer dizer, essa pedra foi enviada por Deus quando foi criada, então ela era um objeto de adoração, como outros ídolos
estavam guardados nessa Caba, nesse centro religioso, nesse templo religioso. Então, centenas, dezenas e milhares de pessoas iam até Meca fazer peregrinação e visitação aos deuses e à Pedra Negra. Bom, a história do mundo árabe, ela vai mudar quando a gente tem a história de Maomé. Então, existe o mundo árabe antes de Maomé, antes do islamismo, e agora nós vamos ver com o Maomé. Então, quem é Maomé? Maomé, ele é da tribo dos Coraixitas, ficou órfão, foi criado por um tio, né? No período de crescimento dele, ele teve aprendizagem como guia de caravanas. Então, Maomé percorreu vários territórios nessa península arábica, convivendo com judeus, convivendo com cristãos, onde com certeza ele recebeu influência. Então, a história do Maomé, né, teria nascido aí por volta do ano 570, 571, e por volta de 610 há uma conversão, né? Maomé, que já fazia ele já fazia peregrinações, ele já fazia, ele já se recluía, né? Ele ficava, como fazia Jesus Cristo também, né? Ficava recluso em locais, né, fazendo meditação, e aí ele teria recebido a visita do anjo Gabriel, aquele mesmo anjo que na história dos judeus, né, aparece para Maria para anunciar que Maria ia ser o quê? A mulher escolhida por Deus para ser o que? A mãe do Filho de Deus. Então, o mesmo anjo que apareceu para Maria anos antes, apareceu também para Maomé. Dessa vez ele apareceu para declarar, para anunciar que Maomé, né, deveria ensinar essa religião, que esse Maomé era o profeta escolhido por Deus e que ele deveria passar essa palavra, ensinar, converter as pessoas a essa religião que seria chamada de islamismo. Então Maomé recebe a visita do anjo Gabriel, recebe os anúncios da nova religião, e ele passa a ser o responsável em propagar a ideia de um único Deus, que é Alá, e que o único profeta era Maomé. E assim ele vai fazer. E ele começa a converter, ele começa a ensinar. Mas ele começa também, então a partir de 610, ele começa a atrair pessoas. Ele também vai ganhar uma relação de inimizade com os próprios grupos das tribos de comerciantes, das tribos dos Coraixitas. Por quê? Porque começa a preocupar esses comerciantes, porque ele falava do monoteísmo, do culto a um Deus. E então, se isso realmente fosse acontecer, se essa religião se propagasse como estava propagando, a cidade de Meca deixaria de ser um centro comercial, porque as pessoas visitavam Meca porque lá estava a Caba, lá estava a Pedra Negra, os deuses, e as tribos politeístas visitavam essa cidade. Então, com o monoteísmo pregado por Maomé, isso não seria mais possível. Então, Maomé vai ser perseguido. Esses grupos contrários a Maomé vão tramar a sua morte, e Maomé também é obrigado a fugir da cidade de Meca. Então, esse Maomé, ele é o fundador do islamismo. Maomé vai falar de Alá. Maomé é o verdadeiro profeta, mas foi perseguido devido à sua propagação religiosa, foi perseguido. No ano 622 é a Hégira. Então, a Hégira é a fuga de Maomé. Maomé é obrigado, então, a fugir. E ele foge para Iatrebe. Então, ele sai de Meca e vai para Iatrebe, uma outra cidade importante. Ele segue para Iatrebe com seus seguidores, com aqueles apoiadores. Em Iatrebe, ele leva um tempo para ele se organizar. Já em 620 e tanto, ele já tem o quê? Controle também político, comercial, militar nessa cidade de Iatrebe. E aí o que ele vai fazer? Ele vai voltar para a cidade de Meca. E aí nós vamos ter então o início de um dos momentos mais importantes da história da religiosidade dos muçulmanos, que é o jihad, que é a chamada Guerra Santa. E é assim que Maomé vai conquistar o território
né, da cidade de Meca, vai destruir Acaba, vai deixar somente essa pedra negra, onde ele vai transformar essa pedra num objeto também de adoração dos muçulmanos, dos islâmicos, né, que agora eram convertidos. Então acontece uma unificação. Maomé é responsável por uma unificação. Então a conquista da cidade de Meca, depois que ele sai de Atrebe, depois de ter acontecido a Hégira, né, é um motivo de unificação dessa península arábica. Com Maomé, então, a gente tem a unificação, mas em 632, né? Então, após a morte de Maomé, então a gente vai ver após a morte de Maomé. A gente vai perceber que após a morte de Maomé, a gente tem um dos pontos mais importantes também da história da religião islâmica, que é quando eles vão ter uma divisão, começa uma divisão. Por quê? Nós vamos ter o quê? Uma disputa pelo controle do mundo árabe, para ver quem é sucessor de Maomé. Então nós vamos ter então o surgimento de dois grupos importantes, de uma divisão importante até hoje na história do mundo muçulmano. Os xiitas, que consideravam que os descendentes de Maomé eram os legítimos. Então os xiitas acreditavam que somente os parentes de Maomé deveriam sucedê-lo. Inclusive, o primeiro, né, que vai sucedê-lo, então os líderes militares do mundo árabe eram chamados de califa. Eli era um genro casado com a filha de Maomé. Então começa essa disputa, começa envolvendo a própria família. Existem os sunitas, que acreditavam que qualquer chefe, né, qualquer líder poderia substituir Maomé. Qualquer chefe, qualquer líder, qualquer califa tinha o direito. E a diferença principal também dos xiitas e dos sunitas é que os xiitas, né, só consideravam o livro sagrado dos muçulmanos o Alcorão. Os herdeiros de Maomé, somente os parentes. Enquanto que os xiitas acreditavam que qualquer chefe, qualquer líder, qualquer califa escolhido entre os líderes militares poderiam substituir Maomé. E além disso, eles acreditavam também num livro chamado Sunna, que era um livro que falava sobre os ditos e feitos do profeta, que para os sunitas era o quê? Um livro sagrado. Então isso dá origem a uma disputa importante entre os integrantes do comando islâmico. Então após Maomé, nós vamos ter então os califas, né? Nós vamos ter o governo, os califados. E aí nós vamos ver uma expansão árabe que vai ocorrer em toda a Península Arábica, vai ocorrer também para a Ásia, para o norte da África, inclusive chegando até a Península Ibérica, né? Onde os árabes não conseguem avançar para cima, para dentro do restante da Europa, porque são derrotados por Carlos Martel, que era o majordomo do Reino Franco, em 632, né? 632 depois de Cristo. Então, os árabes não conseguem porque são derrotados na Batalha de Poitiers, derrotados por Carlos Martel, que a gente já mencionou numa outra aula que a gente tem, você pode recorrer lá. Mas, durante então, ainda por volta do século VIII, os árabes já alcançavam então a Península Ibérica, assim como já tinham conquistado o norte da África, avançado para a Ásia, né? Em toda a região do Oriente Médio. Várias cidades foram capitais, Bagdá, Damasco, foram importantes capitais desses califados que chegaram até a Península Ibérica. Então, após a morte de Maomé, a gente tem essa expansão. Outra coisa importante também da religião árabe, as características, né, do islamismo, que são importantes. Né? A questão dos árabes de ter o que em um determinado momento, especialmente com judeus, com povos monoteístas, até uma certa convivência por se tratar de religiões monoteístas. Da mesma forma isso não acontecia na península, no norte da África, não na península, mas no norte da África, onde o povo era animista, politeísta. Então a conversão foi mais dura, né? O uso do jihad, a guerra santa, né? A justificativa da conquista e também o que? A expansão do monoteísmo. Então, nas características do islamismo importante, nós temos os preceitos. Alguns são muito interessantes, né? Como a gente vai ver,
jejuar no mês do Ramadã, dar esmolas, né? A questão de fazer uma viagem a Meca pelo menos uma vez na vida, ou seja, nos próprios preceitos, esse, por exemplo, de visitar Meca pelo menos uma vez na vida, mostra bem claro que ele, apesar de ter tirado o politeísmo, mantém a Pedra Negra como um objeto de adoração que passa a fazer parte das características da religião islâmica, mas promove esse preceito de que todo muçulmano que tiver condições é obrigado a visitar Meca pelo menos uma vez na vida, ou seja, isso faz com que a cidade continuasse recebendo pessoas e isso não atrapalharia as atividades comerciais. Isso seria uma forma também de apaziguar os ânimos com as tribos que poderiam se tornar rebeldes ou insatisfeitos. Mas Maomé consegue fazer essa unificação e aí, após a sua morte, os califas conseguem fazer a expansão. Então, entre os preceitos, então, jejuar, dar esmola, não comer carne de porco, né? Visitar Meca pelo menos uma vez na vida. Então são alguns preceitos religiosos. Lembrando também que o povo árabe foi muito importante, a cultura árabe, o conhecimento árabe, a expansão do conhecimento, a introdução dos números, né? A introdução de produtos químicos como álcool, desenvolvimento da filosofia na Idade Média, né? Aí a gente vai ter a contribuição para a medicina. Então os árabes têm também o quê? Uma cultura e um conhecimento que foi importante para o desenvolvimento da humanidade. Bom, finalizando, a gente vai ver então que o mundo árabe ele vai expandir, ele vai conquistar, mas ele vai ser freado, né? Na época dos mongóis, né? Depois os turcos, né? E aí o Império Árabe, o mundo árabe vai ser dominado e controlado a partir, né, de Gengis Khan, dos turcos, que vão controlar, né? Depois também a reconquista feita pelos grupos que viviam na Península Ibérica, principalmente os espanhóis, né? Que é a reconquista, a expulsão, as cruzadas que combateram os árabes durante a Idade Média, e aí a gente tem então a diminuição desse império e a redução do povo árabe a essas regiões aqui do Oriente Médio e Norte da África, como continua até hoje. Então, o conteúdo é esse, importante conteúdo de história medieval, onde você tem as principais características. Então, muito bem rápido aí para você não esquecer. O mundo antes de Maomé, depois com Maomé. Antes de Maomé viveu em tribos, principalmente tribos que já tinham uma cidade para morar, que viviam do comércio, como os coraixitas. Tribos que eram nômades ou seminômades, que viviam, né, perambulando nessa península arábica, como os beduínos, eram politeístas, né, acreditavam em vários deuses, tinham na cidade de Meca a Caba, que era o centro religioso, né? Então Meca se transformou num centro religioso comercial. Maomé vai então nascer por volta de 571, já em 610, depois de ter sido líder de caravana, de ter comandado, ele se casa com uma viúva muito rica, né? Adquire um patrimônio, se torna muito importante, apesar de ter sido órfão, de ter sido criado por um tio da tribo dos coraixitas, mas ele vence na vida, né? Nas suas meditações recebe a visita do anjo Gabriel e, né, todos os preceitos, todos os elementos que foram então depois traduzidos, escritos e se transformaram no Alcorão. Aí ele passa a defender que só existe um Deus, esse Deus é Alá, e que o único profeta importante é o profeta Maomé, o mais importante, né? O principal. Bom, devido à conversão do povo árabe ao islamismo, ele sofre perseguições, o que ocasiona num dos momentos mais importantes da história deles, que marca o calendário, que é a Hégira, a fuga de Maomé, porque estava sendo o quê? Um cara que estava causando problema para os comerciantes, eles tinham medo que esse monoteísmo ia atrapalhar. Então, vamos dar um fim a Maomé. E Maomé foge. E aí ele vai, então, de Meca para Yatreb. E lá ele converte, né? Ele fortalece militarmente, volta para a cidade de Meca, né? Ele volta para Meca e aí ele destrói, ele acaba com esses deuses. Então ele faz o jihad. E aí ele toma a cidade de Meca através do jihad, que é a Guerra Santa, e promove a unificação. Após sua morte, como a gente falou, né? A gente tem uma divisão já dos principais grupos, os xiitas, né? São os parentes de Maomé, seguem o Alcorão, os sunitas, que acreditavam que qualquer um líder religioso eleito pelos próprios líderes poderiam chefiar, e que acreditam também na Suna.
a gente vai ter o que? A expansão para a Ásia, norte da África e também para a região da Península Ibérica, onde eles vão o quê? Ser combatidos e dominados por Carlos Martel, que era majordomo do Reino dos Francos. Bom, nesse período dos califados, vai ter califado em Damasco, em Bagdá, então esse território árabe é muito extenso. As principais características religiosas aqui presentes que nós mostramos, o monoteísmo, os preceitos de jejuar no mês do Ramadã, de dar esmolas, de visitar Meca pelo menos uma vez na vida, o Alcorão, seguir o Alcorão. E aí, após muitos anos de conquista e expansão, os árabes são dominados por grupos como os mongóis, os turcos, e depois também são banidos da Península Ibérica na fase da Reconquista, quando os espanhóis e aí portugueses também fazem a unificação. Valeu? Então não se esqueça de fazer a inscrição do nosso canal, vai lá, faz a inscrição, convida mais alguém. Aproveita que agora nós estamos disponibilizando também, só você mandar uma mensagem, acessar um link com atividades especiais sobre os temas de história. Valeu? Então faz a inscrição e continue com a gente. Não se esqueça, juntos nós vamos chegar, nós vamos vencer. Valeu?